Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e o programa de hoje vai explorar uma das verticais que nós temos abordado aqui no nosso canal, que é trazer para a nossa audiência o depoimento, as histórias de Facility Managers que atuam em ambientes um pouco fora do comum, fora do padrão dos escritórios, das fábricas, daqueles locais que a gente normalmente está mais acostumado. Para quem acompanhou algumas semanas atrás, vocês viram a interessantíssima história de um colega que trabalha em plataformas de petróleo, e para este programa nós vamos trazer o depoimento de uma pessoa que desenvolveu uma boa parte da carreira dela atuando em galerias de arte, museus e espaços de entretenimento, e eu quero dar as boas-vindas a Daniela Marcondes. Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Thiago, obrigada pelo convite, primeiramente. Acho muito bacana poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre os achados e compartilhar aqui tudo que a gente tem em comum também nessa área. E eu tenho certeza que no final vai ter muita gente que vai encontrar similaridades, como você bem comentou, mas certamente vai sair com algumas dicas preciosas para melhorar os ambientes deles. Daniela, vamos começar do começo, se apresenta, fala da sua história um pouquinho. Bom, eu sou arquiteta de formação, né? Meu nome é Daniela Marcondes e, a princípio, eu trabalhei bastante tempo em escritório de arquitetura que já desenvolvia esse tipo de projeto para a instituição cultural. Então, eu tive assim, a honra, o prazer e a oportunidade de ter trabalhado com os mestres da arquitetura, que é o Paulo Miranda Rocha, um grande mestre, que desenvolveu o projeto do Museu da Língua Portuguesa. E nessa época eu estava no escritório e virei para o meu chefe e falei, olha, eu quero estar na obra, estar lá dentro. E a gente montou um escritório, um modelo dentro da obra, e foi um start, assim, um relâmpago para mostrar que tinha muita possibilidade de aprendizado na prática, né, de entender o que tudo, de como começava do zero, né, o museu começava do zero. Então, eu trabalhei na primeira obra do Museu da Língua Portuguesa, que era uma iniciativa Roberto Marinho. A partir dali, 3 anos de projeto e obra, a gente trabalhou bastante dentro do museu, eu peguei um gosto mesmo, né, de ter esse lado, tanto de olhar a prática, quanto também entender o conceito, né? O que está atrás de um conceito, de um projeto de museu, um projeto de instituição cultural, como é essa gestão feita, né? E fui me desenvolvendo nisso, pegando especializações, fiz algumas especializações na área de gestão de obras para restauro, né? Porque gosto muito de trabalhar com tombado. A maior parte, veja, isso é uma coisa bem interessante da gente notar, né? A maior parte das instituições de cultura, Thiago, elas estão hoje locadas em prédios históricos, né? Prédios tombados, que eles não foram feitos para aquele fim, né? A gente tem o Museu da Língua Portuguesa, que era uma estação de trem. Tem a Sala São Paulo, onde eu trabalhei um pouco depois, que era também a Estação Sorocabana, né? Então, são prédios adaptados, prédios com uma história, prédios com outras... espécies de conservação e integração do patrimônio dentro do contexto da cidade. Então, isso para mim foi assim a menina dos meus olhos, né? Foi onde me despertou essa paixão para trabalhar dentro dessa área. E eu já quero pegar o primeiro gancho que você falou, Daniela, de que é verdade, muitas dessas instituições estão em edifícios tombados, edifícios com valor histórico e cultural muito relevante para a cidade de uma forma geral, que apresentam uma série de dificuldades e de limitações na adaptabilidade desses espaços para essas novas ocupações. Então, já entrando um pouquinho na questão de ambientes de arte, eu queria que você falasse quais foram as primeiras dificuldades que bateram de frente ainda no momento de projeto para vocês. Exatamente. Toda a tratativa dentro de um prédio histórico é completamente diferente da gente trabalhar em construção civil, né? Então, por exemplo, a gente tem um acompanhamento dos órgãos de patrimônio, né? Das diversas instâncias, então, municipais, instâncias estaduais e instâncias federais. E durante esse processo, eu percebi o seguinte, a gente tem que ter esse olhar, né? Você não pode rasgar uma parede para tubulação sem que aquela parede tenha uma análise, né? Tenha um conhecimento, qual é a história, qual é o tipo de construção, qual é o tipo de estrutura colocada ali, porque aquilo tudo tem um efeito em cadeia, né? Se a gente não entender essa estrutura, ou o prédio, ou como ele se comporta, isso muda muito. Então, esse é o primeiro olhar.
Então, é o acompanhamento das instituições, o que não facilita, obviamente, né? Porque demora em outros prazos, a gente avança em algumas áreas e volta atrás em outras, você consegue permissão para fazer toda a mudança de rede de estrutura elétrica, por exemplo, né? E daí você descobre no meio do caminho que não dá para passar a estrutura porque, enfim, tem um achado de uma pintura artística que é tombada, então aquilo tudo volta. Então, o tempo de se trabalhar nessas intervenções são outros, né? Isso demanda bastante paciência, né? Bastante cuidado, mas é um olhar que depois disso o gestor entende que a função daquele prédio inicial, né, que ele era feito, né, para a função que ele nasceu, ela pode ser adaptada para outros tipos de uso. E isso é um ganho, no sentido que a gente tem qualidade de projeto, né, não é à toa, são edifícios históricos que estão aí há 100, 6, 7 anos, e tem um ganho nisso, né, são coisas mais perenes, né. E você acaba ressignificando, dando novas roupagens para aquele espaço. Daniela, você falou muito bem dessa questão das descobertas. É não vou dizer um conhecimento, mas a percepção geral é de que nós, enquanto sociedade, o Brasil cuida muito mal da sua memória e da sua história em diversas frentes, e na área arquitetônica não parece ser diferente. A minha pergunta é, primeiro, se isto é verdade e o quanto isso aumenta a dificuldade nesse entendimento do que você falou. De qual era o material que foi utilizado, qual o processo construtivo, qual a história por trás. É uma verdade ou essa percepção não é bem assim? Não, é uma super verdade. E isso despertado por mim, eu estava na gestão de ação, eu fazia gerência de manutenção da Sala São Paulo em 2010, e eu comecei a ter esse tipo de dificuldade, né? Porque é isso, apesar de ter tido um projeto de 99 de significação para a transformação daquele espaço, uma sala de concertos, com uma tecnologia e uma qualidade projetual muito boa, chegou em 2010, eu já tinha quase 10 anos, né, 12 anos de inauguração da sala. Ou seja, os sistemas implantados de combate a incêndio, sistemas de automação, sistemas que na época, em 99, eram muito avançados, em 2010 já estavam defasados. E isso começou a me despertar essa preocupação, né? Porque sim um cuidado, é sim o grande calcanhar de Aquiles, né? Porque são históricos que têm peculiaridades, né, no tipo ativo, no material, então, portanto, tem mais risco, né? Não é só o risco do patrimônio, é o risco também de incêndio, e a gente vê, né, no Brasil que essa falta de manutenção, essa falta de cuidado, infelizmente, a gente tem uma história muito triste, né, de que a gente pode dizer que a cada 3, 4 anos a gente vê um grande patrimônio de fogo, né, o Musional, o próprio Museu da Linha. Então, isso me despertou essa necessidade de buscar mais conhecimento de gestão nessa área, né? E aí, quais são os caminhos, Daniela? A gente, em vários podcasts, em vários programas, tem abordado, por uma frente ou por outra, a necessidade da melhor formação, da melhor graduação de pessoas, de uma forma geral, dos estudantes de engenharia, de arquitetura, de administração. E a gente tem falado muito do que você precisa para gerir diversas frentes de negócio não se aprende na escola. Eu tenho certeza que no seu caso não foi diferente. Para quem está interessado, onde que você busca conhecimento para esse tipo de segmento? Eu concordo em gênero, número e grau. A gente, apesar de ter, eu acho que tem uma coisa muito boa, né, na nossa Project Manager, que é a troca, né? A gente tem uma boa network, a gente tem troca, a gente conversa, passa a mão no telefone, fala com um, fala com o outro. Então, isso é uma rede importante, significativa e muito boa. Mas chegou uma hora que era isso mesmo, eu também achava que era exatamente isso, precisava de um conhecimento que era para além, né? Além da minha formação, além da minha prática, além da minha experiência. Eu tive contato com o MBA da USP, né, da Poli, que através do professor Moacir da Graça, que é o gerenciamento de facilidades, e eu achei assim, a descrição do curso, o número de matérias e o número das coisas, eu falei, é isso, é aqui que eu preciso estar. E quando eu entrei lá, eu vi que tinha várias pessoas na mesma forma, porque eu achei que eu falei, não, eu vou entrar lá meio crua, né? As pessoas, e não, era todo mundo na mesma grade que eu, assim, com alguma experiência prática
mas buscando mais essa formação também, né, essa experiência, essa especialização, né? Então, eu acho importantíssimo reconhecimento da profissão, também essa validação técnica que a gente tem quando busca a certificação, porque os profissionais facilites trocam bastante, mas precisa ter isso, né? Precisa ter a sala de aula, precisa ter essa busca de conhecimento técnico, né? Antes da gente entrar nas operações, Dani, eu quero abordar mais um aspecto que, na minha visão, o Museu da Língua Portuguesa ele foi um precursor. O museu é de 2006 e ele quebrou diversos paradigmas na questão de experiência do usuário, do visitante, de quem trafegava. Ele conseguiu fazer a língua portuguesa ser uma coisa interessantíssima e que ele agradava a todos os públicos de todas as idades. E ele teve uma inovação muito grande de tecnologia, ele teve este olhar. Hoje se fala muito de experiência, mas o museu ele foi inaugurado em 2006, 15 anos atrás. Pergunto, quais foram as principais dificuldades de ter, de um lado, um tema que é longe de ser fácil, a língua portuguesa, do outro, um ambiente tombado historicamente com todas as restrições e você precisar criar uma experiência e uma atratividade com alto fluxo do público. Em termos de projeto ainda, e daqui a pouco a gente entra na parte de operação. Quais foram os principais desafios e quais as principais soluções que vocês aplicaram que teve sucesso no final das contas? Muito legal essa pergunta. Isso é muito legal mesmo, me remete a essa época de obra e do conceito, né? Porque era exatamente isso. O prédio em si, você não pode entrar num prédio histórico, né? Um prédio que tem uma história, tem um significado, uma simbologia para a cidade, ele é um marco, né? Ele está ali vivo, né? Ele tem uma história viva, né? As pessoas que pegam um trem, que circulam na cidade, que circulam no centro da cidade, entram em contato com aquele prédio. Mas muitas vezes, principalmente por ter uma função administrativa, né? Que era a sede da linha férrea, né? Da RFSA. A gente não tinha possibilidade de entrar dentro do prédio, não tinha, né, esse olhar do dentro. Mas, por outro lado, ele era, sim, uma referência. Então, o primeiro desafio era como a gente não perder esse olhar, como não tirar esse olhar, ou seja, continua sendo a linha de trem, continua sendo o lugar de passagem, mas conseguir atrair esse público que está passando para essa experiência de museu. E aí, sim, teria que ser um museu com essa tecnologia, com essa interatividade, que era muito novo na época, né? 2006, tudo que era interativo era muito novo, né? Tudo que era touch, né? Imagina o que era touch, telas touch, eram novidades. Então, a solução era essa, era uma visitação que não precisava ser demorada, era uma visitação rápida, né? E que precisava ter uma verticalidade, né? Que ia e andava no prédio num circuito único. E isso possibilitava o visitante de ter contato ainda com a linha férrea do trem. Então, para ele não perder aquilo, da onde ele estava, né? Que era o mais legal, que eu acho que é a grande sacada do projeto. E, assim, além de tudo, né? Também entender que era um prédio que tinha uma limitação, porque foi projetado para ser uma área administrativa da rede, e que, de repente, ia receber não sei quantos mil visitantes por dia, né? Escolas, imagina, vir grupos, né? Então, tinha que ter ali um acolhimento, um comportamento, né, de operações mesmo, que conseguisse dar vazão, que conseguisse entender que aquilo tinha que ser constante. Você não poderia ter um gargalo de visitação que você só passasse uma pessoa num elevador. Então, tudo era pensado para ter esse fluxo contínuo de pessoas e que dialogasse bastante com a linha de trem. O Museu da Língua Portuguesa, ele, como você bem falou, ele tinha um viés tecnológico muito grande. Então, em termos de acervo, e me corrija se eu estiver errado, ele representava uma dificuldade menor do que outros ambientes que você trabalhou, correto? Perfeito, exatamente. Ali o pensamento era a cultura e a língua, ela é viva, então a gente vai mostrar isso, né? Então eram projeções, projetores, eram gráficos, eram essas linhas de interatividade, mas não era um acervo como a gente tem as salvaguardas, protocolos de salvaguarda de museu atual, né? Então isso tem uma diferença bastante grande. Por exemplo, uma das grandes questões em diferença, né, de tipologia de museu é a questão de conservação e gestão climática ambiental para a obra. Isso é uma outra vertente que é muito importante de ver quando você tem conservação de obra de arte, que, né, muito específico, temperatura e umidade, ou seja, o sistema de ar-condicionado vital, né, ele é vital,
para aquilo. Então, muda bastante tanto o projeto quanto a operação do edifício, né? Entrando, então, Daniela, para mim também esse é o ponto nevrálgico dessa questão de gestão de sistemas. Climatização, controles de umidade e de ar-condicionado são peça-chave na conservação de acervos de uma forma geral. Queria que você falasse um pouquinho dessas características, o que é que muda, que tipo de cuidado tem que ter, quais são as faixas, temperatura, umidade e como é que se controla isso. Olha, eu vou pedir licença, então, para dar duas comparações, porque foram... O sistema de ar-condicionado, acho que é um grande gargalo, um grande calcanhar de Aquiles para qualquer gestor, né? Ele é tanto para o usuário, né? Para o conforto do usuário, tanto das pessoas que trabalham em sistemas corporativos, né? Em edifícios corporativos, escritórios, por exemplo, que tem essa coisa da ar-condicionado, do conforto, quanto para, por exemplo, esse nível tão preciso que a gente precisa ter hoje em acervo. Agora, na Sala São Paulo, por exemplo, eu tinha um outro problema, que era o seguinte: eu precisava ter um ar-condicionado que desse eficiência e fosse bom para a orquestra, ou seja, para o artista, né? Para o corpo artístico que estava se apresentando no palco. Então, tinham outras questões com o ar-condicionado também. O palco tinha algumas questões de temperatura e conforto para os músicos, e veja, isso vai desde a afinação de madeira, de sopro, quanto dos metais, que não podem ter tanto frio, porque daí também muda a afinação. É muito complexo, né? O sistema de ar-condicionado, para mim, é sempre assim, o mais vital, o mais complexo e o mais desafiador. Eu também acho bem interessante pensar nisso, é bem desafiador a gestão disso. E aí o que muda de uma instalação normal? Que tipo de acessórios, requisitos ou controles mesmo você consegue mergulhar num ambiente como esse, Daniela? Olha, hoje eu trabalho no Instituto Moreira Salles, ali na Paulista, que a base do Instituto é exposições, principalmente de fotografias, né? Então, tem desde fotografias contemporâneas, essas da impressão da fotografia, do tipo de papel, do tipo de técnica que tem da arte exposta, é muito diferente de uma fotografia do século XVI, né? Do início do século XX, que tinham outros aparatos. E então, o que o conservador precisa? Ele precisa saber o controle de umidade e temperatura constante, a cada 15 minutos. Esse é o intervalo máximo que eu posso ter de controle da temperatura e umidade dentro dos espaços. Então, o que a gente tem? A gente tem vários sistemas de sensores, né, no sistema central, e também data loggers específicos, mais próximo à obra de arte, que era para dar um double check mesmo, para a gente ter uma conferência da eficiência do sistema, se o retorno está positivo ou não. Fora isso, a gente tem outros de controle, que aí é o controle mesmo de qualidade do ar, né? Para saber que tipo de particulado está entrando no ar. Para áreas de reserva, por exemplo, que são essas áreas com maior controle ainda, porque daí não tem público, né? É uma área mais controlada de acesso, aí a gente entra com outro tipo, por exemplo, de filtragem, né? A gente filtra o EPA. Hoje, a gente tudo isso que, por conta da pandemia, a gente teve que adaptar e quase todos os espaços, né, que fazem uso do ar-condicionado tiveram que utilizar um novo tipo de filtragem, mas para a área de acervo, esse controle de filtros do ar-condicionado é muito rigoroso. A gente não pode ter partícula, a gente não pode ter acidez, não pode ter nenhum tipo de bactéria, né, que possa contaminar uma obra de arte e isso, né, tanto de perder valor da obra, quanto realmente ter um dano, né, que é mais do que o material, né, é um dano patrimonial, né. Então, essa gestão dentro do ar-condicionado de reserva é realmente mais crítica. Bom, Daniela, então dá para perceber que esse controle é extremamente rígido, contando com as condições que nós temos conhecidas aqui do nosso país. Aí minha pergunta agora que me veio à cabeça é: os museus recebem exposições internacionais de obras, de acervos, de peças que estão em outros ambientes. Como é que funciona isso? Tem que adaptar? Tem exigência específica? Existe isso ou eu estou viajando? Não, existe isso e é super rigoroso, Thiago. A gente recebeu em 2018 uma inteira que era comemorável o centenário e ele veio do Metropolitan Museum de Nova York. Óbvio que durante as negociações de empréstimo, você tem que mandar esses relatórios para a instituição. Quer dizer, os facility reports todos iam com as medições de temperatura para mostrar que o sistema conseguiria responder
com as mesmas condições de temperatura e umidade lá de Nova York, da onde a obra saiu. Então, é super rigoroso e, ao mesmo tempo, é bastante... ali, né? O gestor tem que ficar o tempo em cima para ver, olha, não pode dar problema, né? Ou se tiver problema, tem que ter o backup, né? E é uma responsabilidade, ao mesmo tempo, uma atenção muito grande, porque os conservadores exigem isso, eles fazem todas as lições durante a montagem, também os conservadores vêm, né, das lições quando há empréstimo de obra, e os courriers também, que vêm acompanhando as obras, e eles só atestam que a exposição pode ser aberta, enfim, que pode garantir aquela obra de permanecer, né, exposta, se esse controle tiver passado pelo crivo deles. Né? Se ele olhar esses relatórios, se ele acompanhar isso tempo e achar que vai ser mantido. Então, é bastante desafiador isso. Imagino que a troca de informação, de comunicação deve ser intensa, o que também deve ser muito enriquecedor, né, Daniela? Bastante. A gente consegue, como eu falei, eu acho que essa parte do Facility Manager é uma área que o network funciona muito bem. O que acontece, geralmente, quando eu começo a conversar numa exposição que está planejada daqui um ano e meio, que a gente consegue ter uma agenda a longo prazo, né? De 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. A gente consegue falar diretamente com as ações, conversar, então tem essa troca dos relatórios. E aí você vê que esse tipo de problema que a gente tem aqui também é o problema que o cara tem lá em Nova York, né? Não é assim também, né? É lógico que ele exige da gente, mas se uma obra saísse do Brasil, né, por um empréstimo para a instituição de fora, ele também teria que responder das mesmas formas, com as funções. Então, acaba sendo uma troca muito rica, porque a gente consegue dividir até essas preocupações e também as dificuldades, né? E às vezes, dicas, né, muito boas, né? Eles, por exemplo, têm controles de umidade, mas que são feitos para sistemas que pensam épocas e períodos com neve, né? Com neve, que o tempo está muito seco. E aqui a gente não tem isso, mas a gente tem umidades muito altas. Então, esse tipo de informação é muito boa, muito enriquecedora e um desafio. E eu acho que cada vez mais a gente está se fazendo reconhecer aqui no Brasil, sabe, Tiago? Que esse aqui é um outro ponto que eu acho que a gente pode conversar. Porque é muito importante que a gente, como facilitador, tenha reconhecimento, tenha também essa autonomia, consiga ter dentro das instituições, inclusive nome, né, o cargo, né, tenha exatamente descrito, né, que a gente sim, manager, a gente consegue falar sobre isso, porque é importante para o desenvolvimento de qualquer instituição. Excelente ponto, Daniela. Existem diversas iniciativas neste sentido. A norma ISO 41000 que veio para o Brasil, que é sistemas de qualidade em Facility Management, o termo em inglês ele foi mantido. Há uma iniciativa da Abrafac de reconhecimento da profissão. Então, acho que tudo está se confluindo para, talvez em breve, médio prazo, a gente ter um salto no patamar interessante da profissão. E bacana o que você comentou, que sempre que posso, bato nessa tecla. Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, em vários lugares do mundo, fazendo gestão de e a gente, no Brasil, a gente não deve absolutamente nada em termos de conhecimento, em termos de boas práticas, ao que acontece lá fora. A gente tem um pouquinho de desvantagem em termos de acesso à tecnologia por conta de custo, mas até essa barreira está diminuindo. Os IoT estão ficando cada vez mais baratos, até essa barreira está... Mas em termos de boas práticas, a gente está muito ali para... Concordo. E sim, sabe que eu percebi também? Mesmo que nas instituições de cultura tem uma coisa muito específica. A gente trabalha no meio artístico, fazendo a área meio, né? A gente não é a área fim, a gente é a área meio. Então, isso é comum para o cara que está lá em Nova York, para o cara que está em Londres, é o mesmo sentido, né? A área fim vai ter mais recursos, vai ter mais orçamento, vai ter mais... Então, às vezes, até esse tipo de conversa, sabe? Assim, puxa vida, eu queria ter investimento aqui, mas no Brasil a gente tem essa coisa que as pessoas reconhecem muito a nossa área e tal. O cara lá de Nova York está falando a mesma coisa, falou, olha, eu também, por conta de 2 exposições que estouraram o orçamento, a gente falava, sabe, trocando essa ideia. Também a gente não teve orçamento esse ano para fazer o sistema. Então, você vê, é uma realidade que é muito comum. A gente tem essa habilidade de tramitar no meio. Isso é importante se valorizar, sabe? Dani, qual é o perrengue específico da área? Aquela dor de cabeça que todo mundo sente, todo mundo dói. Você fala, não, para entrar nessa área tem que estar preparado para esse tipo de problema. Olha,
Para minha área, o que eu acho mais difícil, eu acho que é lidar com o público, sabe? Porque espaço de cultura, espaços culturais, né, museus, a área de teatro, coisas eles têm. É isso, é um fluxo de público. Não é o mesmo público. É o cara que sentou para ver um concerto no dia, talvez ele volte dali a um mês. No dia seguinte já é outro, né? No outro dia também já é outro. Quer dizer, e a demanda, né, que surge é insana, realmente é muito grande. Então, tem matéria, tem reclamação, aparece na pesquisa se a cadeira que ele sentou estava fazendo barulho, aparece na pesquisa se o banheiro que ele acessou, sei lá, o cara reclama até às vezes do papel higiênico, né? Esse retorno do público realmente o nosso calcanhar de Aquiles. Eu acho que é o mais difícil. Eu confesso assim que para mim toda vez que tem pesquisa de opinião de público, assim, na berlinda, porque é muito difícil agradar todo mundo, logicamente, mas essa constância, né? E lógico, antes da pandemia, a gente teve a fã, né, de ter as visitações, de cada vez mais atrair mais gente, de colocar a gente mesmo dentro do prédio e tal, e mudou. Mas mesmo assim, o olhar crítico, sabe, do público, isso é bastante desafiador. É um desafio bem grande você ter uma satisfação, se atingir, você passar de um ano para o outro com notas melhores na reunião, sabe? O cara voltar e falar, não, acho que melhorou o papel higiênico, sabe? Melhorou a limpeza do banheiro. No fundo, é um pouco do que cada gestor passa. Que esse é um dos objetivos dessa nossa série de provavelmente, no final das contas, que algumas dores são muito semelhantes. Daniela, para a gente encaminhar para o nosso encerramento, e certamente a gente vai voltar a falar na frente de como preparar esses espaços para as visitas virtuais. Não vai ser hoje, que eu tenho certeza que isso gera outras dificuldades para um gestor facility, mas para a gente começar a encerrar, o que você aprendeu e que você valorizou e que você institucionalizou ao lidar com estes ambientes, ao lidar com estes públicos que outros segmentos podem aproveitar no tocante a melhorar os seus espaços, melhorar a experiência do seu público interno, dos seus funcionários, seja um escritório, seja uma fábrica, seja uma indústria, seja lá o que for. O que eles podem sugar do Antura, que se eles levarem para os ambientes, aspas, mais tradicionais, eles podem ter um ganho aí na qualidade e na percepção do trabalho de um facilitador. Olha, vou começar primeiro te parabenizando, porque eu acho que uma iniciativa dessa, sabe, Thiago, de o podcast, de conversar, fazer essas trocas é muito importante, justamente para isso que eu tenho falado, né, da gente se identificar e também da gente conseguir trazer experiências para nosso dia a dia. Eu gostei muito para mim, assim, isso é importante de trabalhar. Eu sou uma apaixonada da minha área, apaixonada por 22 anos. E tendo trabalhado nessas principais locais aqui em São Paulo, né, desde o projeto até o que eu vejo, assim, a gente tem que trazer essa paixão para dentro, né? Para dentro da estrutura organizacional da nossa equipe, dentro da estrutura organizacional da nossa própria profissão, da valorização do nosso departamento junto às diretorias, né, junto aos parceiros, a quem tem mesmo, para ter esse reconhecimento e fazer o público enxergar esse outro lado. Porque, veja, quando você trabalha para um fim, a gente tem sempre essa visão, né? Uma boa gestão estratégica é quando você consegue atingir o fim, né? Consegue atingir o objetivo da missão, da empresa, da fábrica. Se você consegue trazer para o público um bom espetáculo, se ele sentou ali na cadeira e ouviu um concerto de 2 horas, uma ópera, ou viu uma exposição, e aquilo trouxe sentido para a vida dele, né? Se aquilo fez sentido, teve todo um trabalho lá atrás, né? E tudo aquilo que a gente fez também fez sentido, trazer a sala limpa, a poltrona arrumada, o ambiente com conforto térmico, as obras bem iluminadas, enfim, todo pedaço faz sentido, né? Todo pedacinho do seu trabalho faz sentido. Uma das coisas que eu aprendi e gosto muito de fazer é colocar como espectador o meu funcionário, meu colaborador, sabe? Então, desde a Sala São Paulo a gente faz muito isso, agora no Multi faz. A gente traz o pessoal da conservação para falar com limpeza, que segurança, que a gente coloca, a gente faz troca entre as instituições, né? Eles podem fazer, pegar ingresso e ir assistir um teatro ou ir assistir uma ópera, para entender também qual que é o outro ambiente. E o cara que trabalha nesse ambiente, ele acaba sendo contaminado, né? É muito diferente você chegar
num espaço e todos os dias tem um ensaio de Beethoven acontecendo, né? Concerto de piano, é bem diferente. Isso possa mudar um pouquinho o dia a dia dessas pessoas também, elas possam também trazer aquilo para dentro. Para mim é muito significativo. Como resultado, a gente tem equipes mais fidedignas, né, que tem menos rotatividade. A gente percebe isso em todas as instituições, é uma das trocas que entre os gestores de outras instituições, que isso como resultado, permanecem mais tempo, mesmo as terceirizadas. Então, você vê, né, as pessoas gostam de trabalhar naquele local, se sentem parte daquilo, né? E isso é muito importante, porque o resultado que ela vai entregar ali na linha de frente é muito bom. E você acabou de falar mais um ponto que a gente bate muito na Daniela, de que trazer as pessoas para dentro do contexto, dentro da estratégia do negócio e fazê-las se sentir parte de tudo aquilo que é entregue. O espetáculo começa muito antes da primeira pessoa entrar, da primeira nota ser tocada. Como você bem falou, tem uma série de atividades por trás e ninguém passa ileso ao ensaio de uma sinfônica numa sala de concerto, a uma obra-prima, a uma peça que brilha aos seus olhos e te toca de alguma forma. Daniela, quero agradecer demais a sua participação no nosso programa. Para você que está nos escutando, não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio e fique atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para você. Um grande abraço e até a próxima!